Oiê, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu tô muito feliz porque eu estou aguardando, daqui a pouco nós vamos chamar uma querida Mariana Galupo. Ela mora em Portugal, agora que nesse momento da live, aqui no Brasil, 5 da tarde, lá nós temos 4 horas de diferença, 9 horas da noite. E eu tô muito feliz. Sentei aqui com muita alegria, com muita felicidade. Vocês vão conhecer a Mariana, para quem não a conhece, né? Eu já vi que aqui o marido dela entrou, a mãe. Quando eu penso na Mariana, eu penso em base. Todas as vezes que eu penso na Mariana, eu penso em base familiar. E a Mariana, ela tem uma base familiar, eu conheço o pai dela, conheço a mãe dela. São pessoas, não estou jogando confete, são pessoas tão generosas, tão amorosas, pessoas assim, elegantes. Sabe aquelas pessoas elegantes? Aquelas pessoas assim que você... A gente fica perto, é gostoso estar perto, a gente fala, tomara que eu não faça besteira para eles ficarem sempre meus amigos. É a mãe dela, Lilian, o pai, eles são maravilhosos, são pessoas, né, o pai Odilon, são pessoas maravilhosas e toda a família, né, toda uma base, e ela tem um marido maravilhoso também, enfim, não vou ficar falando da vida dela aqui, mas a Mariana, ela vai contar pra gente, né, como que é morar fora do país. Ela já tá há mais de 10 anos em Portugal, ela vai contar a história dela aqui. E a gente tem visto muito isso, né? Até coloquei uma enquete no Stories, né? Você já pensou em morar fora? Você mora fora? E aí muitas pessoas falando sim, né? Eu tenho vontade de morar fora, e eu vejo isso também na minha família, muitas pessoas querendo ir embora para outro país, para viver, né, essa experiência de outra cultura, outros gostos. E aí nós vamos conversar com uma pessoa que vive, né? Como que é o dia a dia? Porque a gente vai de férias e a gente se apaixona, né? Eu estive no Japão agora no começo do ano, fiquei 3 meses lá. Quando eu peguei o avião para voltar, eu chorava. Falei, eu não quero voltar, eu quero ficar aqui. É tudo muito gostoso, é tudo muito diferente, a gente aprende muito. Só que assim, férias, né? E aí como que é o dia a dia? Vocês estão me ouvindo direitinho? Sejam bem-vindos. A Marília escreveu aqui, Odilon participando, Odilon. Odilon é o pai da Mariana, pessoa incrível, maravilhosa. Edna, tudo bem, querida? A Ivone, Lilian, Daniel, oi Daniel, a Carla Bueno, Daniela Souza, Digi, Eduardo Vilaca, Letícia, muito bem. Eu vou aceitar a Mariana, vamos ver se ela me pediu. Aqui, se ela não me pediu, muito bom o áudio. Obrigada, Lilian. Deixa eu incluir aqui a Mariana. Vamos lá, pesquisar aqui para participar. Um pouquinho de paciência. Enquanto isso, vocês vão chamando os amigos de vocês. Vocês vão chamando os amigos de vocês para participarem, né? E aí é só pegar esse aviãozinho que tem aqui embaixo, e aí vocês trazem. Olha a gente aqui de novo. A gente aqui, que meiga. Ai, que alegria, tô Tudo emocionada. bem? Eu também. Ai, É sempre. emocionada. Que bom Eu te também. ver. Também. Sempre muito bom te ver. Ah, não me faz chorar, que eu tô bonita. Tô maquiada. Então, amiga, eu nem peguei uma base para deixar aqui de reserva. Tô natural, tô basiquinha, tô natural. Ai, amiga, eu tenho que me maquiar muito para chegar no seu natural. Eu tô muito natural, nem uso nada. Ai, vamos lá, me conta, fala de você. Ai, meu Deus, Por pronto. favor. Oi. Essa live é do coração, né? Essa é. Essa é porque tem tudo a ver agora eu estar falando disso. Eu acho que só agora eu consigo falar disso. E falar com você, parece que a gente está recapitulando toda a história que você, de alguma forma, participou comigo, entendeu?
Então, a hora é agora. Então, é muito legal perceber que a gente soube reconhecer de alguma forma que a hora é agora. E quando você me chamou para falar sobre isso, eu até brinquei com você. Eu falei, Carmen, se tivesse uma história que eu pudesse contar no Porchat, seria essa. Sim. Porque foi a história que mudou completamente a minha vida. Na verdade, não foi a história que mudou a minha vida. A minha vida mudou e dá uma história, sabe? Sim. Eu acho que isso é legal. Então, e eu fiquei um pouco assim, eu falei, Carmen, se você quiser falar comigo sobre passaporte, visto, essas coisas, eu não sei falar sobre isso. A gente faz um Google juntos, a gente vai descobrir como é que faz. Porque, na verdade, isso para mim foi tão secundário, foi tão consequência. E é isso. Mas Estou aqui para contar. Se apresenta. Vamos. Então, eu acho que a. Eu tô aqui, eu tô fora do. Então, é difícil, Carmen. Eu não sei responder isso. Eu Então, sei dizer o seguinte. Eu acho que essa é a pergunta de 1 milhão. Mas a verdade é que, assim, eu tô fora do Brasil há 12 anos. Aqui em Portugal eu tô há 10. E essa aventura começa num momento muito legal da minha vida, assim, muito legal agora que passou, né? Eu tava solteira, curtindo a beça, eu tinha uma condição financeira que muitas amigas queriam ter, então eu tinha um cargo, eu escutava muitas pessoas falando, olha, ela é executiva, ela trabalha na empresa X, e eu acho que eu cumpria todos os protocolos. Só que chegou num determinado momento que eu senti um vazio muito grande, porque eu estava sozinha, eu queria ter alguém. Então eu ficava pensando, se eu for encontrar alguém, esse alguém já existe. Ele não vai nascer hoje, ter 27 anos de diferença de mim. Eu acho que ele já existe, é que ele está num lugar que eu não sei onde é. E aí eu comecei a conversar com esse alguém. Então eu ia para o trabalho, a louca, falando sozinho no carro. Eu falava assim, oi, tudo bem? Como se eu estivesse no telefone. Oi, tudo bem? Como é que você tá? Ai, desculpa, bati o pé. Como é que você tá? Como é que você chama? O que você tá fazendo? Bom dia, boa noite. Você tá indo dormir? Você tá acordado? Olha, deixa eu te contar o que aconteceu. Eu ia conversando com essa pessoa o tempo inteiro. Então, assim, quando eu encontrei o Paulo, eu não sei se foi um reencontro ou se foi um encontro, porque nós ficamos juntos, e no instante que nós ficamos juntos, a gente se olhou e falou assim, o que vai ser da gente agora? Porque separado não é uma hipótese. Estar separado não é mais uma hipótese. E quando estava todo mundo dançando, comemorando, a gente estava ali com um dilema. Como é que a gente vai fazer para ficar separado? Não dá, isso não existe, não é uma opção. Mas ele estava aqui no Brasil, como que era? Eu não sabia. Ele vira para mim nesse instante e fala assim, pois, hoje é sábado, eu tô indo embora para a Espanha na terça-feira. Ah, ele estava indo embora, tá. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí o que era uma balada virou um drama. Eu falei, e agora? Então eu cheguei no trabalho, conversei com alguns amigos meus, eles tentaram me ajudar. E aí, como é que a gente vai fazer? Vamos tirar férias, vamos pedir férias da nossa equipa. As minhas férias foram num pedido, foram aceitas. Foi assim, aí eu levei ele no aeroporto e eu falei, gente, Carmen, parecia um rio, assim, eu tava seguindo um fluxo. Eu só sabia que eu tinha que seguir aquilo. Eu consegui tirar férias que durante 1 ano e meio, quase 2, eu não conseguia tirar. As coisas foram se encaixando. Um amigo meu, que hoje não está mais nesse plano, me ajudou a comprar as passagens. Foi essa pessoa que me ajudou a tirar o passaporte 6 meses antes, porque ele falou assim, você precisa sair do Brasil e no Natal nós vamos para Nova York. Que Nova York o quê? O passaporte já estava pronto. Então, quando eu conheci o Paulo, estava pronto, estava tudo pronto. E no mês seguinte, nós nos conhecemos agora, no dia 31 de julho de 2011. Caramba! E fizemos 12 anos agora. E em setembro, eu fui para a Espanha. Fui para a Espanha, assim, você é louca, isso não se faz. Olha, mas o que as pessoas falavam é que não me interessava minimamente. Pode parecer um bocado irresponsável, mas eu não sei explicar. Eu vivi essa experiência de férias que você está falando. Eu estava encantada por tudo, tudo. E o mais engraçado, acho que vale falar o seguinte, isso era tão louco que eu fui na sua casa. E eu entrei na sua sala e você virou para mim e falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa.
O amor de verdade é o que está longe. Quase que eu falo assim, beijo, obrigada, até a próxima. Porque estava dito. Estava dito. E aí você falou, tira aquela mala de cima do armário, começa a fazer, porque você vai, eu não sei se você volta. Isso é uma consulta de tarô, né? A gente não se conhecia. Foi. A gente já se conhecia, só que naquele momento a gente não se via há algum tempo, e aí foi aquilo que você me disse. Pronto, ali eu falei, pronto, ok, obrigada, é isso mesmo e tal. Fui de férias, fui encantada, conheci, tudo era lindo para mim. Eu fui para Granada, eu andava Granada inteiro a pé, eu andava durante o dia, à noite a gente se encontrava, a gente saía para jantar, aí eu andava de novo, porque eu queria mostrar para ele o que foi que eu vi. E então foi um negócio assim de louco. Quando chegou no final dessa experiência de férias, eu volto para o Brasil. E quando eu chego no Brasil, eu falei assim, eu reconheço tudo isso, mas eu não me reconheço mais aqui. Eu preciso ir embora. E aí a minha mente racional começa a elaborar um plano que eu preciso voltar. Eu falei, claro, isso eu estou falando agora, na hora eu não vi assim, vou fazer um curso de espanhol. Eu fiz um curso, me matriculei num curso de espanhol, eu não sabia onde era, eu só sabia que era em Granada, eu ia dar um jeito, me matriculei, em novembro eu estava lá de novo. Aí eu fico lá de novembro até junho. Detalhe, eu passo a morar com uma pessoa que eu não conheço, porque eu não conhecia o Paulo. Impressionante. Vocês se conheceram na balada, no sábado, Nós conhecemos no sábado, na terça-feira ele foi embora, e no mês seguinte é que eu fui de férias, depois é que eu vou em novembro e a gente passa a morar junto, porque eu não ia ficar no hotel durante tanto tempo. E eu vou para casa dele e fui. Pronto, quando chegou no final do ano, é que o nosso ano, a época do ano escolar, calendário, essas coisas, começa em setembro e termina em junho. Então, quando foi chegando mais ou menos em maio, junho, ele recebe uma oferta de trabalho para ir para Lisboa. E aquilo era muito sedutor para ele, porque é um lugar que ele gosta muito, ele viveu lá, ele tem memória afetiva, e era um clube importante para ele. E pronto, aí começa a nossa saga, porque ele vê ali uma oportunidade e ele, pronto, a gente ficou doido, tipo, vamos para Portugal, Nossa, e ao invés, mas ao invés de falar assim, pronto, isso é uma oportunidade, o que a gente vai fazer para ir para lá, a gente começou a falar espanhol já não é tão legal, tô cansada de viver aqui, começou a ver o lado negativo de se estar naquela cidade. Aí eu pensei assim, eu preciso ir embora, a gente só queria ir embora. Obviamente, não deu certo nem em Espanha, nem em Lisboa. A gente vai para o Brasil e com aquela sensação de tipo, ok, é só um instante, mas o que a gente vai fazer? Surge uma oferta para ir para a China. E aí a gente fala, olha, vale super a pena, vamos. Então a gente pega as coisas, bora partir China. Carmen, quando eu chego em Hong Kong, me vejo assim, eu penso assim, isso não é real. Isso não é real. Eu estou realmente do outro lado do mundo. E ao invés de me abrir para essa oportunidade, eu fiquei insegura, com medo, com uma série de traves. E eu só estou falando isso agora que eu consegui elaborar, porque na altura eu dizia que aquilo é que era ruim para mim. E eu não conseguia comer, eu não conseguia me relacionar, não tinha com quem me relacionar, porque como é que eu vou falar chinês? Como é que, sabe? E eu fui me fechando, e naturalmente deu errado. Aí a gente volta para o Brasil. E quando a gente volta para o Brasil, aí foi ruim. Aí foi muito ruim. Porque apesar de todo o acolhimento dos meus pais, eu vou morar na casa do meu pai e da Marília, a sensação de derrota era muito grande. Muito grande. E a gente começou a se desentender nesse momento, eu e o Paulo, e aí a gente falou, não, parou. Qual vai ser? O que a gente quer? E aí, nesse instante, eu tinha uma pressão externa que dizia assim, você não vai procurar emprego? Olha aqui tua oferta de emprego, você não volta a trabalhar onde você trabalhava. Mas eu não conseguia explicar que eu não queria voltar para aquela vida que eu tinha, porque aquilo não significava mais nada para mim. E era estranho admitir que eu queria seguir outra pessoa. Como é que eu vou falar? Eu quero ir para onde ele vai. Porque, você não é forte, você não é independente. Então,
eu fiquei embaralhada, fiquei confusa, e eu falei, Paulo, qual é? E ele disse assim, a gente vai voltar, eu quero voltar para Portugal. Eu falei, ok. Então, assim, esquece o que todo mundo está falando, vamos se concentrar nisso. Carmen, no colo. Ilha de São Miguel, nos Açores. Vamos para a Ilha de São Miguel, nos Açores. Foi um retiro espiritual, né? Porque deu a volta na ilha, acabou, é isso que tem para ver, muito obrigada. E aí, mas imagina, para quem vem de São Paulo, porque tinha acabado de chegar de Hong Kong, é uma confusão mental, gente, entendeu? Que loucura! Pronto, mas aí nesse instante teve um estalo divino da vida. A gente descobre que a gente está grávida, que estamos grávidas. Vem João Paulo, e aí o João Paulo... Eu entendi tudo, eu entendi por que eu existo, eu entendi tudo. Eu fui invadida por um amor, um negócio. Então, tudo aquilo que poderia ser um problema não se tornou. Porque eu tinha um propósito maior. Eu queria viver tudo aquilo que a maternidade estava me oferecendo em Portugal. Entende? Então, passado uns tempos, uns meses, outra oferta, que é para vir aqui para Braga. O Paulo aceita a oferta e nós nos mudamos para cá, para o continente, viemos para Braga e nós estamos aqui em Braga há 10 anos. O João Paulo nasceu aqui e depois de 1 ano e meio, mais ou menos, vem outra oferta, que é para ir para a Rússia. E aí, nesse instante, eu falo assim, vai na frente, vai lá ver como é que é primeiro. Mas era muito boa a oferta, então a gente fica seduzido nisso, né? Então, ele foi e voltou. Tá. Hoje, a gente estava conversando isso hoje na mesa, e eu falo assim, você consegue entender que a gente não viu o que deu errado como uma oportunidade? Foi só por isso que não deu certo? Sabe? Eu acho que é um bocado disso. Aquilo que a gente enxergou que era oportunidade, a gente se doou, a gente se entregou, a gente encarou as adversidades. E aquilo que para nós não era uma oportunidade, mesmo todo mundo dizendo, olha, isso que você tem que fazer, ou então, que maravilha esse lugar, para nós não era, não representava nada. Então, naturalmente, as coisas começaram a não correr bem, entendeu? E a nossa mente racional precisa encontrar um culpado. Quem é o culpado? Por que deu errado? Eu não fui. Então, é a China que deu errado. Imagina! Como é que pode, né? Então, você começa a culpar o externo, começa a culpar as circunstâncias, as pessoas, por aquilo que você não tem maturidade para assumir. Eu acho que a gente não teve maturidade para dizer. A gente não consegue se integrar nessa cultura, a gente não... Me entende? Então, hoje, olhando assim de uma forma muito reflexiva, eu entendo que um processo de mudança requer, primeiro, motivação. E motivação, Carmen, para mim não é essas coisas que esses coaches irritantes, esses influencers irritantes ficam falando na internet, que é para você ver o lado bom das coisas. Porque, sinceramente, quando eu estava na China, 10 quilos mais magra, que eu não conseguia comer, que motivação eu tinha? Eu queria enlouquecer, não tem motivação. Para mim não existe isso. Motivação para mim é motivo. Qual que é seu motivo? Por que você quer mudar? Porque às vezes você faz essa pergunta e você descobre que você só precisa sair do teu quarto e ir para a sala, ou então sair da Zona Sul e para a Zona Norte. Você não precisa precisamente mudar de país. Só que fazer essa pergunta foi uma coisa que, de uma certa forma, eu fiz lá atrás para mim. Aquela minha vida não cabia mais. Mas o que eu não conseguia era justificar isso para as pessoas que estavam à minha volta. E outra coisa que eu acho que é muito importante, além da motivação, é você ter disposição. Você está disposta? Eu não estava disposta no que deu errado. Digo hoje garantidamente. Conheço gente que morou no mesmo apartamento que nós moramos lá na China e viveram lá felizes, voltariam, viveram 3 anos em situações adversas muito piores do que a nossa. Eu não consegui. Eu não estava disposta a encarar aquilo que aquele país, aquela cidade, aquele bairro tinha para me oferecer. Então hoje eu encaro, mas Mariana, você é louca. Era um salário, olha, aquilo não me motivava, não me dizia muita coisa. Então, eu acho que é preciso um pouco de coragem, acho que tem que ter coragem para você verdadeiramente fazer essa pergunta, porque o caminho nem sempre é o caminho lógico das coisas, sabe, Carmen? Eu acho que não,
às vezes não tem a ver só com você tirar um visto, um passaporte, e isso é a garantia da felicidade. Às vezes as pessoas têm a ideia de que vão mudar de país, vão mudar de vida, e depositam uma expectativa muito grande nesse local. E o mundo que gira ao contrário para atender as minhas expectativas e faça de mim feliz. Eu mudei de país, afinal. Não é assim. Não é assim. Não é assim. Eu acho que o importante é, se eu pudesse olhar para trás e ter feito alguma coisa diferente, eu teria separado um pouco dois aspectos, que é o que é informação? Informação do tipo, menina, quantos graus faz na Noruega nos 12 meses do ano? Isso é informação. Você vai buscar informação, você consegue saber. Qual a política daquele país? Condiz com aquilo que eu acredito? Qual o índice de violência? Como é que é a educação nesse país? Quais são as línguas? Isso é informação. Agora, ponto de vista de alguém é o que fazem quando colocam esses vídeos dizendo: olha, eu tô aqui, tá tudo lindo, maravilhoso, vem você também. Você já tirou seu visto? Eu vou ajudar você a tirar seu visto, seu passaporte, é a coisa mais fácil do mundo. Vem para Portugal, vem para Islândia, não sei. Não, esse é o ponto de vista dessas pessoas. Eu vou dar um exemplo que eu acho muito engraçado, a gente sempre ri muito disso. Primeiro ano fora do país, o Paulo me dá de presente de Natal, um Natal em Paris. Mas, uau, lindo, Carmen, em Paris, ai meu Deus, não tinha nem roupa, comprei. Fui, ai, juro, vai até pelada. tá, jeito, mas não dava, o frio era tanto. Aí na noite de Natal, me arrumei, toda linda, tal, vamos, noite de Natal, Champs-Élysées, iluminada, música de Natal na rua, de arrepiar, coisa linda. Carmen, o frio doía meus ossos do rosto. Não estava dando. Estava insuportável. Eu não estava disposta. O Natal não era a motivação. Eu virei para o Paulo e falei: pelo amor da Virgem Santa, vamos embora. Aí ele falou: não, mas e agora? É Natal. Eu falei: dane-se, eu preciso ir embora. Eu não estou aguentando. Você está aguentando? Porque de repente o fato dele aguentar me motivava. E ele: não, está muito frio. Estava muito frio, Carmen. Então o que eu digo? Essa é a minha experiência, um recorte no meio de Paris, no meio do tempo, mas eu não posso resumir que Paris é uma droga por conta dessa experiência. Eu não posso dizer para você: Carmen, aqui em Portugal faz muito frio, porque eu conheço gente que em pleno inverno usa manguinha. É a experiência da pessoa naquele momento. Então, é difícil você dizer como influenciar outras pessoas a ter uma atitude de vida uma mudança drástica de vida, se ela não experimentar, entendeu? E eu acho que o que as pessoas às vezes não querem é mudar de ideia. E quando essa ideia de mudar de ideia é estranha, mas ela é muito confortável, porque tá tudo bem se você quiser voltar, se você tiver condição de voltar, considere essa possibilidade de voltar, considere o fato dos seus filhos não se adaptarem na escola, você não se adaptar à língua, considere isso, porque mudar de país não é um passaporte para a felicidade, entendeu? Não é porque você mudou de país que de novo, que parte de Portugal vai estar com a festa, rojões ali no aeroporto para te receber, porque afinal você sofria tanto no Brasil. Cara, todo mundo tem seus motivos de sofrimento, né? O que é sofrimento para você, o que é para mim, quais são os seus motivos? Eu acho que o começo de tudo é por aí, entendeu? Eu tenho uma outra coisa que eu fico pensando, é que momentos ruins, eles são inegociáveis, Carmen. Eles vão acontecer. Como é que você vai lidar com eles? Porque num primeiro momento você vai ter a sensação de que você não pertence a esse lugar. Então, vai por aí, que é muito legal eu também senti isso no Japão, aquela questão de não pertencimento. E você é invisível, você não torna invisível. Completamente. Você é invisível, né, Carmen. Você anda pelas ruas invisível. Completamente. E é horrível, porque assim, eu trabalho numa loja que vende móveis e eu percebo muitas pessoas que vêm, os imigrantes que vêm, e o que eles querem? Eles querem comprar uma casa completa, móveis, para chamar aquele lugar de lar. Mas o lar não está nos móveis. O
lar está naquilo que está dentro, na sensação que você tem de lar, em qualquer lugar do mundo, percebe? Então, é isso, você liga a televisão, você não sabe quem são as pessoas que estão passando na televisão, você não entende da notícia, você não entende o que as pessoas falam. Então, as pessoas fazem piada. Até hoje eu falo, você tá rindo do quê? Para mim não tem. O senso de humor é diferente. As relações são diferentes, sabe? Se a gente encontra uma pessoa na rua, a gente fala assim, pô, vai lá em casa tomar um café, acabou de conhecer. Às vezes aqui as coisas não são assim. Tem uma questão também que é muito enraizada, que é uma questão histórica, sabe? O colonialismo ainda é muito intrínseco em algumas coisas. Você está disposto? Você está disposto? Sabe? Você vai escutar música, por exemplo, eu vejo pessoas que escutam um fado e choram. Para mim não me diz nada. Tá. Agora, se tocar um samba, eu escuto a quilômetros de distância, entendeu? Se toca um forró, eu me arrepio. Por quê? Porque isso para mim é minha identidade, é minha cultura. Mas, ao mesmo tempo, no meu caso, hoje, no nosso caso, né? Os nossos filhos são a nossa grande motivação. Hoje, as crianças. Porque as pessoas falam assim, é mesmo, Mariana, é verdade, porque criar criança no Brasil não é fácil. Eu não sei, eu nunca criei filho no Brasil, então eu não posso dizer isso. Mas eu acho que eu estando aqui, eu tenho mais possibilidades. Eu penso assim, e o Paulo também. Então, isso nos motiva. Amanhã a motivação pode ser outra, pode ser uma motivação profissional. Amanhã que eu digo amanhã mesmo, pode ser daqui a um ano, um mês, um dia. A gente vai encontrando motivos. E eu tenho que lembrar constantemente que essa aqui é a cultura do país deles. Eu tenho que apresentar a minha cultura. As crianças são portuguesas. Sabe? Então, às vezes, eu tenho que pensar nessa troca. Eu talvez não me sinta pertencente, mas eu quero me inserir numa cultura nova, que hoje é a cultura dos meus filhos. Entende? Nossa, que desafio. Então, desafiador. Que, menina? Você é doida. Eu tive que voltar a estudar história, Carmen. Estudar história, livrinho e caderneta. O João Paulo está indo para o 4º ano. Eu tenho que estudar. É real isso que eu estou te dizendo. Porque eu descobri, há muito pouco tempo atrás, que na escola não me contaram a história da colonização do Brasil. O que eu vou... O que eu vou falar para ele? Ele está indo para o 4º ano. E esses dias eu fui buscar os livros dele escolar e eu falei assim, filho, chegou. Aquele olhão assim, ele, mãe, estudo do meio? Eu falei, Aí eu falei, peraí. Aí folhei, eu falei, vai começar a brincadeira. Agora eles vão falar disso. Ele falou, mas eu já sei parte da história. Porque você entende? Eu tive que contar a versão da história para além do oceano. A minha versão da história. Então, quando eu digo, sabe, é muito louco isso. Quando que eu ia imaginar? Agora, você pode fazer um processo de migração e estar alheio a tudo isso, e tudo bem. É que para mim fez sentido isso. Entende? Essa é a minha experiência. Você entrou, né? Está incorporado. Eu tive, Carmen. Visceral. É muito louco isso, né? Tipo, principalmente agora, que a tia vai fazer 40 anos. Linda. Graças a Deus. Um senso de tipo, é agora. O que eu não sei, eu quero saber. O que eu não experimentei, eu quero experimentar. Sabe assim? Tá muito assim. Tô disposta. Tô disposta. E tô disposta a reconhecer também os meus limites. Tô disposta a dizer que não. Estou disposta a esperar se for preciso, só que isso não significa que eu vou fazer motivada. Ok? Porque às vezes, o que a gente faz com aquele vulcão que está aqui, ó? Você vê, às vezes, aconteceu agora. O Paulo enxergou numa oportunidade, numa das ilhas, e ele ficou elaborando aquilo. Ele me contou hoje, ele falou assim, você não lembra que você disse para mim na altura que ir para lá poderia ser uma possibilidade que a tua empresa ia abrir uma unidade lá? Eu não lembro. Por quê? Porque para mim aquilo não era uma oportunidade, aquilo não me motivou. Tá. Então, é o que eu estou te dizendo. Eu acho que respeitar esse tempo da gente, respeitar os sinais, porque
Acho que a vida vai conversando com a gente o tempo todo. Conversa, entendeu? conversa, a vida conversa. A gente não ouve, não sabe Ou não quer interpretar, mas ouvir. se a vida conversa com a gente, eu não Conversa o quero tempo ouvir, mas se a vida inteiro. conversa, conversa. O tempo inteiro, Carmen, conversa o tempo inteiro. E às vezes a gente não quer ver, às vezes a gente quer passar um elefante no buraco de uma agulha e forçar as coisas, e aí as coisas não correm do teu jeito, da tua maneira, no teu tempo. É o país que está errado. É fulano que te mandou embora, ou foi por isso que você foi. Entende? Eu acho que a imigração, na minha cabeça, não faz sentido você querer mudar de país e não querer se mudar. Essa frase é show. Obrigada, gente. Até segunda. Não, essa já fechou. A gente podia terminar aqui. Querer mudar de país e não querer mudar. Não parece mudar, Carmen, porque eu estou me colocando na linha de tiro, onde a quantidade de informação que eu vou receber vai me dizer o tempo inteiro que eu não pertenço. O que não significa que eu tenho que pertencer efetivamente, tenha que fazer de tudo para pertencer. Mas eu preciso me encontrar no mundo. Eu preciso me pertencer, eu preciso me respeitar os meus limites e entender que horas é que eu tenho que pegar minha mala e sair. Mas isso acontece, Carmen, com você agora. Eu não estou falando nada que, na minha opinião, não aconteça com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Se você agora decidir sair da Zona Sul e ir para a Zona Norte, você vai sentir a pressão da mudança. Claro. Agora, você sai do hemisfério sul, vai para o hemisfério norte, até a água que desce no ralo gira ao contrário. Você não quer mudar? Exato. Loucura, entendeu? E a vida vai te empurrando condições e situações. Cara, você tem que repensar, você tem que... E às vezes é o que eu estou dizendo, às vezes você não vai fazer com aquela motivação, porque o que você faz com a frustração que está borbulhando aqui dentro? O que você faz com a tristeza? Quantas vezes, Carmen, eu não olhava o Paulo assim e falava assim, eu não acredito que deu errado, eu não acredito que não aconteceu no nosso tempo. E ele falava assim, vamos sair, vamos tomar um sorvete, vamos levar as crianças para fazer alguma coisa, vamos sair, vamos sair. E quantas vezes a gente saiu e aquilo não passava, aquele vulcão, entendeu? A gente não pode negar também aquilo que a gente está sentindo. Eu acho que é isso, essa é a experiência, é a forma como eu percebi. E isso vem carregado da minha vivência, da minha história, da minha cultura, das minhas raízes, dos meus pais. Então, eu gosto de fazer uma analogia que é do tipo, imagina eu segurando uma taça de cristal. Essa taça representa a minha cultura, os meus hábitos, o que meu pai me ensinou, o que minha mãe me falou, tudo isso, meus avós, tudo aquilo, tal. Aí, Carmen, eu seguro com tanta força essa taça, porque aquilo é tanto para mim, que ela parte. E aí a oportunidade vem e fala assim, olha, deixa eu te mostrar, não é uma taça, amor, é um copo, tá vendo? Mas tá cheio, olha, não é legal? E você fala, não posso soltar, filho. Não posso soltar porque isso aqui é tudo que eu tenho. Aqui é minha cultura, meus hábitos, tá bom, ok, a oportunidade vai embora. Aí vem outra coisa, olha, solta. É que, no caso, está sangrando. Isso que você está segurando está te machucando. Mas não posso. Aqui, ó, tudo que eu tenho. Aí o que acontece? As coisas vão se fechando para você. Aquilo não é mais, sabe? Você não está aberto a oportunidades. Você não quer enxergar possibilidades. Você literalmente não enxerga. Você não vê. E está segurando aquilo. Aí chega um determinado momento, você olha assim e você fala, eu estou sangrando. Por que ninguém me avisou? Não. Estava o tempo todo ali. Você não viu aquilo como uma oportunidade. Você não enxergou aquilo como parte de um processo de mudança. Você não quis ver, entendeu? Então, quando eu entendi que eu tinha que fazer que eu podia mudar de opinião, não é que é fácil, não é assim. Eu não posso pegar meus filhos, meter debaixo do braço e viajar. Não, é possível. Pode não ser fácil, mas é possível. O que eu estou dizendo é que eu não preciso segurar as coisas como se elas fossem eternas. E eu consegui assumir para mim que, naquele momento, o Brasil deu. Hoje, se você me perguntar, você voltaria? Hoje, não. Sim, mas não posso dizer, também, né? Eu não posso dizer amanhã, entendeu? Não posso dizer. Mas então você quer dizer que você vai ficar em Portugal para sempre? Não consigo dizer isso. Tá. Eu não vou segurar essa taça, sabe?
porque eu não tenho condição de carregar, eu não sustento carregar isso, entendeu? Então, a gente fala muito disso. Quando a gente está muito preso a uma ideia, a gente costuma dizer aqui em casa, solta, esquece, não vamos mais falar disso, entende? Porque senão a gente fica com aquela ideia e parece que ela é a única, e não é. E o Paulo é muito assim, Carmen, muito assim. Quando eu até perguntei isso para ele, falei assim, Paulo, quando aquela oportunidade, quando aquela situação aconteceu, você achou que aquilo era uma oportunidade por quê? Financeira. Situação que você fala. Imagina, ele recebeu uma oportunidade, uma proposta e ele encarou aquilo como sendo uma oportunidade, não é? De mudança. E eu falei, mas por que você viu que aquilo era uma oportunidade de mudança? Ele falou assim, porque aquilo era a chance da gente ganhar mais dinheiro. Era uma volta financeira muito grande. Eu falei, o quê? Mas o que você sentiu? Ele falou assim, eu não senti, eu só pensei. Eu falei, mas não ia dar certo então. Boa. Porque, Carmen, o Paulo é muito assim. Eu acho que nesse sentido a gente se dá bem também por causa disso. Quando a gente sente o corpo inteiro. Sabe? Parece que o que ficou para trás, ficou para trás. E a gente não consegue explicar o que é. Entendeu? E é um bocado disso. Então, o que não deu certo foi porque a gente usou a racionalidade muito... sabe? O racional. Isso tem que existir? Tem que existir. Mas se tratando de uma mudança de vida, para mim, atenção, não funciona assim. Se eu não sinto verdadeiramente que aquilo me toca, que aquilo me motiva, que eu tenho que, sabe, que eu me imaginar naquele lugar, me imaginar com aquelas pessoas, não vai funcionar, não vai dar certo, entendeu? E a experiência que eu tive foi China, Rússia, Espanha. Ah, então você quer dizer que você não vai voltar mais para esses lugares? Não posso dizer. Não sei. Não sei. Então vamos lá, deixa eu fazer um resumo. Então vamos lá, eu vou mudar de país. A primeira coisa, vamos ver se eu estou entendendo. A primeira coisa, eu vou mudar de país, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que é interessante, primeiro a informação que você falou. Como que é o clima nesse país, como que é a comida, né? Eu já ouvi várias pessoas falando assim, eu não vou para o Japão porque eu não gosto de peixe. Lá tudo é peixe. Não, lá tem outras coisas, né? Então, é questão de informação também. Mas a base maior vai ser peixe. Então, primeiro você ter essa informação. Lá é frio, né? Porque o frio de fora, a gente fala frio aqui no Brasil, o nosso frio não se compara com lá. O frio de fora dói os nossos ossos que não estão acostumados com isso. Então tá, como é que eu lido com o frio? É a comida, é a cultura, é o frio. Como é que eu lido, né? Eu vou estar num ambiente que eu não tenho pessoas queridas, que eu não tenho, né? A família não está ali, final de semana não vou poder ir para casa dos meus amigos, né? Eu tenho que lembrar também que os horários são diferentes, a gente está com 4 horas de diferença, então dependendo, às vezes você quer conversar com a sua mãe, quer conversar com uma pessoa querida, você tem que fazer as contas se ela está acordada, né? Enfim, ou seja, as pessoas não vão estar disponíveis para você, ou mesmo que seja um horário comercial, de repente a pessoa está trabalhando, às vezes você quer conversar com alguém, enfim, tem essa questão. Então, assim, informação, e eu preciso também, pelo que você está me dizendo, assim, sentir se o lugar que eu estou indo, se ele me toca, se ele mexe comigo, se é aquela questão de sentir. E além de sentir, quando eu chegar no lugar, eu falo isso para os clientes, vamos ver se você, né? Chegar no lugar, eu preciso queimar pontes. O que é queimar pontes? Queimar pontes é queimar a ponte que me ligava lá no Brasil. Eu preciso me concentrar nesse país e fazer de tudo para o quê? Para eu me entregar para esse país, eu vivenciar aqui esse país. Porque chegar no país também é o que acontece muito. Primeiro, eu vou para um país e eu atendo gente que foi para Londres, ficou 6 anos em Londres sem falar inglês. Quer dizer, ela quer que os ingleses aprendam português para conversar com ela. Calma aí, quem é que está saindo do país? Hello? Aí, eu estou me sentindo muito sozinha aqui, ninguém conversa comigo. Né? São os disparates que a gente vai ouvindo. Que as pessoas acham que está tudo normal. Não, não está normal. Se você vai para um país, né? Igual o pessoal fala assim, você está disposto, você está disposto, né? Você está disposto. Disposto. Porque você pode chegar também, Carmen, essa ideia de tipo assim, o frio fora do Brasil é cortante,
É uma ideia, é uma sensação que você teve. Uma Você pode sensação, chegar lá e se eu tive adaptar a essa. isso. Eu também tive. Então, Mas olha, tá também aí tive. uma coisa, eu falava muito isso. Odeio o inverno. E tá aí essa. Odiar o inverno é uma taça que eu já larguei. Porque como é que eu vou fazer? Mesmo, Vou sustentar esse ódio durante 9 meses? mesmo porque Eu me sustento. vocês têm roupas para esse inverno, né? Que são as roupas que a gente não tem aqui. Vocês têm essas roupas para o inverno, vocês têm as casas preparadas para o inverno. É É mais ou diferente. menos, a casa é mais ou menos. Mas, tipo É? assim, eu tenho uma amiga minha, eu tenho uma amiga minha que fala assim, amiga, não Olha, você tem está me tempo ensinando ruim. já. Achei que todo mundo tinha casa, então não. Não, não é. Não, você está falando de primeiro mundo. Aqui não é assim. Aqui na nossa casa tem os apartamentos, na maioria, tá? Não vou falar todos, porque eu também nunca visitei todos. Mas, tipo, Exato. as casas estão, termicamente, não estão preparadas. Nem todas estão preparadas para isso. Você está disposto? Durante muitos anos, eu e o Paulo colocamos, como chama? Aquelas placas de isopor, de isolamento. Nós criamos um sistema para vedação da nossa janela. Porque a gente não estava disposto, nem o dono do apartamento onde a gente morava, a fazer um investimento para isolar a janela. Então, assim, eu poderia pegar minhas malas e ir embora nesse momento, porque o frio que eu sentia, aquilo não me motivava a ir embora. Eu tinha um motivo maior para ficar, entendeu? Entende? Então, assim, aí tá. Faz muito frio. Ok, eu falava, eu odeio frio. Mas eu vou segurar essa taça do ódio com frio durante 9 meses. Eu vou fazer da minha vida o inferno, que se eu quiser eu consigo. Não quero, entendeu? Então, peraí, minha amiga fala, não tem tempo ruim, o que tem é roupa errada. É um dos fatores, entendeu? Então, você vai se habituando. Carmen, tem uma coisa que meu corpo não consegue se habituar até hoje, que é a falta de vitamina D. Você está disposto a tomar vitamina e ficar com a cara na janela? Tem que ficar com a cara na janela, em pleno inverno, com a cara na janela. Meu corpo não está habituado, isso leva um tempo. As crianças já estão. Entende? Então, tem uma questão fisiológica, tem uma questão de timing, tem uma questão de disponibilidade. Então, assim, sustentar o frio, eu estou disposta, porque o meu motivo hoje é maior. Certo. O que me motiva é maior, entendeu? Mas é aquilo que eu falo, Carmen, é um momento muito pessoal de cada um. A pessoa tem que fazer isso de uma maneira muito reflexiva. Buscar informação é importante, saber quais são as formas que você vai chegar no país onde você está, o que te motiva. Por exemplo, você esteve agora no Japão, te motiva a ideia de morar lá, você sustenta a ideia de viver num país. É sobre isso também, entendeu? Entende? Exato. Você também tem que se conhecer um bocado. Só que, aí que tá. Um processo de mudança desse requer uma reflexão muito grande. E às vezes as pessoas estão tão desesperadas que não tem tempo para pensar nisso. E hoje, fazer a autoanálise, fazer a sua própria reflexão, parece uma balela, uma coisa muito, entendeu? As pessoas estão preocupadas em ver a solução rápida dos problemas. Cara, não tem milagre. Não tem milagre. Tem uma música do Rapa, sempre é meio Rapa, e faz muito sentido para mim. E esses dias... é brincadeira, né? A vida conversa com a gente. Esses dias tocou do nada, tô escutando numa playlist e toca. E ela fala assim, às vezes eu falo com a vida, mas às vezes é ela quem diz. Qual a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz? Tá entendendo? Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz. Qual é a paz que eu não quero conservar para tentar ser feliz, entendeu? Então, é sobre isso. Você está disposto a viver um inferno? Cara, você vai ter que passar por essas trevas, porque isso vai te fazer mais forte, o autoconhecimento, saber os teus limites, saber daquilo, os teus gostos, suas preferências. E nada é permanente, nada tudo passageiro, tudo é temporário, entendeu? Então, pode ser que a minha estadia aqui em Portugal seja temporária, dure 12 anos, 13, 15, não sei. Eu preciso, enquanto eu estou aqui, viver isso, o que tem para me oferecer, não só a cidade. Não é que eu só recebo, existe uma troca. Eu tenho amigos, eu fiz amizades muito verdadeiras, muitos dissabores, muitas situações complicadas, adversas, mas, tipo, valeu. Na hora que a gente está na lama, no sufoco, filha, um vulcão aqui, que eu tenho que quebrar tudo.
Mas o que que eu vou fazer diante de uma situação como essa? Posso pegar meus meninos e ir embora? Não estou disposta. Essa ideia não me motiva, sabe? Eu acho que é mais ou menos por aí. E é muito pessoal, é muito pessoal. O passo a passo da imigração, se você perguntar para mim qual é, vou falar, amiga, vamos fazer um Google aqui agora, a gente vê como é que faz para tirar um passaporte, um negócio de um visto que eu não sei, eu odeio burocracia, mas se tem que fazer, a gente tem que fazer. Mas eu acho que o ponto de partida é esse. O que que te motiva? Te motiva embora, é algo que você consegue resolver estando onde você está. Mudar a posição da cama não ajuda, mudar de casa não ajuda, mudar de parceiro não ajuda, mudar de coisa não ajuda, mudar de escola, de emprego. Isso não te diz nada. É realmente mudar de país? Pronto. Então, se liga. Você vai se colocar numa situação muito desafiadora, que vai exigir de você resistência. Tem uma amiga minha, ela está há 2 anos aqui. Cara, é impressionante, Carmen, a vida falando, né? Uhum. Ela parou ali na área onde eu trabalho, ela parou ali e falou assim, ai, amiga, eu tô tão cansada. Ela é brasileira também. Eu falei, sério? Ela falou, tô tão cansada, parece que tudo dá errado. Eu falei assim, só um minutinho que eu vou pegar o papel e uma caneta, que eu tenho que falar isso pra Carmen. Eu falei, é um negócio que não sai, e sabe, tô cansada. Lá no Brasil tinha uma vida tão boa, e eu falei, meu Deus, a live podia começar agora. Aí ela falou, poxa, você tá aqui há tanto tempo, o que que você faria? Eu falei assim, amiga, você tem motivo para estar aqui? Ela falou, eu tenho. Eu falei, então sustenta. Sustenta. Vê como é que você fica. Paga para ver. Sustenta. As pessoas não querem ficar tristes, entendeu? As pessoas acham que não quer. Essa apologia da felicidade, né? Precisamos sorrir o tempo todo, precisamos estar alegre, ótimo, né, gente? Né? Nós somos uma miscelânea de sentimentos, de tudo, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. E as pessoas acham que a gente vive de ponto turístico em qualquer lugar do mundo. Gente, o primeiro ano que eu tive fora, eu chorava em pleno carnaval e o Paulo dizia, chora, chora. Eu chorava, porque o carnaval é muito importante para... Carmen, carnaval, São João, e agora no mês de setembro, outubro, vai chegar o outono aqui. Eu tenho que vigiar porque eu fico mal. Me deprime a ideia de que o inverno tá se avizinhando, tá chegando. A hora que chegar o outono, menina, eu só vejo se eu sinto esse calor de novo o ano que vem. Então eu tenho que vigiar porque eu fico mal-humorada, fico rabugenta. Carnaval, eu já consigo superar mais, mas o Paulo fala, eu chorava. O que eu vou fazer? A pessoa, vou embora? Vou viver onde? Na Sapucaí? Não, ninguém vive de Sapucaí, gente. Sabe? Ninguém vive de Bom Jesus, não é lá. Sabe quantas vezes eu fui nesse ponto turístico esse ano? 2, 3 vezes. A rotina é outro esquema, é outro andamento. Sim, então, aquilo... Sim. Que nem a gente aqui no Brasil, a gente não vai toda hora na praia, a gente não vai, mesmo aqui, né, em São Paulo. Esses dias uma pessoa falou assim, eu tô indo pro Brasil, gostaria que você me levasse nos restaurantes em São Paulo. Eu falei, restaurante em São Paulo? Eu conheço a minha padaria aqui, conheço restaurante que pode, né? Ela quer... Eu falei, nossa, eu não conheço, eu moro aqui em São Paulo, não conheço, a gente não vive nisso. É lógico. A Graça está perguntando assim, né? O que é dar certo em Portugal? Cara, o que é dar certo para você? O que é dar certo para mim? Entendeu? Aí tem uma outra coisa que eu acho que é muito interessante falar, porque eu escuto muito aqui, que é, mas Mariana, o que é importante é que a comunidade brasileira em Braga, por exemplo, é muito forte. Eu falei, como assim? O meu núcleo de amizade é maioritariamente nordestino. É que nem no meu meio tem paulista. Então, às vezes, eles falam coisas, além de aprender a cultura daqui, eu aprendi a comer cuscuz, gente. Sou viciada no cuscuz com manteiga, porque meu núcleo é nordestino. Tá entendendo? A troca existe em qualquer lugar do mundo. Não é porque a gente vai se fechar num núcleo. Não, assim, não faz sentido, cara. Você querer mudar de país e querer encontrar iguais. Iguais é importante. Você se sente seguro, você tem uma troca. Eu fico muito feliz quando eu encontro. E agora, recentemente, eu tenho encontrado algumas pessoas que passaram pelos lugares que eu passei, que eu conheci em São Paulo,
E a gente ficar trocando isso, é gostoso, te remete, é uma saudade gostosa de sentir e tal. Uhum. Mas isso é motivo para eu ir embora? Não é, cara. Tá. Não é. Entende? E eu acho que também tem uma outra coisa que o João Paulo está com 9 anos, né? E ele é um moleque sensacional. Um moleque mesmo muito massa, assim. Um presentão que a gente ganhou. E ele me faz, na verdade, ele me motivou a fazer questões para que eu pudesse ter condição de ter essa troca com ele. Então, recentemente ele me perguntou assim, mãe, eu posso morar em qualquer lugar do mundo? E eu falei para ele assim, claro que pode. Ele falou assim, mas como? Eu não vou precisar ter muito dinheiro? E eu disse para ele assim, quem falou isso para você? João Paulo, e se você morar de favor na casa de alguém? E se você ganhar uma casa? E se você trabalhar num lugar que te dê condição de morar? Alojamento. Uhum. Boa. E se você não precisar morar? E se você... João Paulo, é que se você pensar na ideia que você vai só ter essa possibilidade para viver em outro país, cara, você só vai enxergar essa possibilidade. Não pensa nisso agora. Põe na sua cabeça. Você pode morar em qualquer lugar do mundo. E a hora que você quiser, você vai sentir que está na hora. Aí a gente inventou uma lista sobre de experiências que a gente quer viver e lugares que a gente quer visitar. Então, a gente vai alimentando aquela lista. E aí eu percebo que aquela lista, ela está muito mais preenchida de experiências do que propriamente um ponto turístico, entende? Eu acho legal isso. Sim, um menino de 9 anos querer viver experiências e não conhecer propriamente um ponto turístico de uma cidade. Porque o ponto turístico é uma fotografia naquele espaço, entendeu? Mas viver aquela experiência. E é aí que está. Você se perguntar se você está disposto e se isso te motiva, pode trazer muitas possibilidades. Essas perguntas que o João Paulo me faz me motivam, me faz pensar que de repente eu possa visitar outros lugares. A sua avó, a avó do João Paulo, a Marília. Vem para Guararema, João Paulo. Ah, ele adora. Ele adora. Ele foi uma vez só, cara. Só uma vez? A Lília, ó, já cansaram? Olha como a gente tem ilusão, né? Você vê, estão falando dele, ele de Portugal vinha aqui. Já cansaram de me convidar para ir lá em Guararema? Eu moro aqui em São Paulo, até hoje não fui. Quer dizer, né? A nossa vida não é um ponto turístico, né? Não é uma, cara, é pouco caso, não é, né? Mas assim, a gente acha que vai para fora e pronto. Aí você vai estar, né, em Fátima toda hora, você vai estar em Porto tomando vinho, né? Vamos lá, a Lília falou assim, eu na esquina da casa em Portugal, a Lília é mãe da Mariana, teve em Portugal agora, né, no começo do ano, ela ficou quase um ano aí, né? Tua mãe? 6 meses. Eu na esquina de casa em Portugal, escutei chamar meu nome. Mariana falou o quê? Uma cliente do Brasil morando na esquina da casa da Mariana. Tinha uma pessoa aí perto de você, morando perto de você. É uma menina que mora aqui perto, era cliente da minha mãe no Brasil. Mundo grande, pequeno, né? O Daniel falou assim, arroz de Braga é maravilhoso. É, Mariana? Eu prefiro o arroz do meu marido. Meu marido cozinha muito bem. Tem arroz de tudo. Tem arroz de pato, arroz da Braga. Qual é o arroz, né? Pra mim... achei que tinha... Ou é pra você? É a experiência. Eu achei eu vou te que Braga dizer, eu vivo em Portugal, mas eu não gosto de bacalhau. É porque eu vivo aqui que eu como bacalhau todos os dias e tenho bigode, entende? Eu não gosto de bacalhau. Entendeu? Já tentei, já. A Eva você já respondeu que é dar certo em Portugal. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Aproveita que a gente já está indo para o final. Incrível, né? A gente passa o tempo aqui. A Lilian falou, né? Quando eu vejo a felicidade de vocês, a saudade fica mais leve. Com certeza, né? Como a gente tem filhos fora, a gente realmente... O que acalma a gente é saber que eles estão bem, né? Porque senão, realmente, a gente não dá conta também, né? Quando a gente é uma pessoa nossa que está fora, né? Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, com a experiência que você tem, o que foi mais difícil para você nessa transição? Carmen, o mais difícil aconteceu muito recentemente, quando eu senti na pele o preconceito.
A gente sente, né, brasileiro. Eu vivi uma situação de xenofobia há uns anos atrás, tentei processar a pessoa, mas ela não me custou tanto como a que eu vivi recentemente. Porque eu tinha a ilusão, a percepção de que eu estava integrada. E existe uma pressão, de novo, social e histórica, que às vezes, um movimento, enfim, a gente tem aí muitas coisas, muitas pendências históricas para resolver, que reafirma, aliás, reafirma não, que tenta afirmar que nós não pertencemos, entendeu? Então, eu tive que ter muita lucidez, muita força para compreender que o meu lugar é onde eu quiser, em qualquer lugar do mundo, entende? Porque eu fiquei mesmo mal. Então, confrontar isso, e foi um assunto que inicialmente a gente conversava entre a gente aqui em casa, entre eu e o Paulo, e a gente decidiu conversar abertamente na mesa, com as crianças presentes, porque a gente entende que isso precisa ser discutido, e o João Paulo trouxe algumas situações que foram vividas por ele na escola. Aí, filha, mexe com os nossos, né? Então, assim, hoje, isso para mim foi o mais duro, porque eu senti na pele. Tipo o quê, Mariana? Na minha cabeça. Só contar a situação, mas tipo o quê? A primeira foi muito agressiva, eu fui ofendida no meu ambiente de trabalho. Mas por ele quê? gritava. Por ser brasileira? Por ser brasileira. Por ser brasileira. Xingava muito, falava muitos palavrões, me ofendia mesmo. E o meu entorno não soube reagir da maneira esperada. E depois me confrontou com essa pessoa. Eu fiquei muito mal. Eu fiquei com muito medo, muito insegura. Foi muito duro para mim. Então, hoje a gente fala muito sobre preconceito, diversidade, inclusão, o lugar de fala, essas coisas, e na altura não era uma questão. Aí, recentemente, o ano passado, o meu trabalho promoveu workshop sobre microagressões e lives que falavam sobre diversidade e inclusão. Eu comecei a assistir aquilo e aquilo foi me dando gatilhos. Foi muito duro. Muito duro. Eu tive um ano, assim, de despertar, sabe? Não é que os véus caíram, foram cortinas de ferro caíram mesmo. E nesse momento, não há escolha. Determinadas pessoas precisaram sair da minha vida. Eu tive que tomar uma postura do tipo, isso não é uma brincadeira. Se você diz que você é minha amiga, você não pode fazer esse tipo de brincadeira comigo por conta da minha nacionalidade. Percebe? Dá para falar que tipo de coisa que eles falam? Por exemplo, se sinta à vontade, só se você se sentir à vontade. Assim, eu não quero parecer que é geral, entendeu? Não. Generalizar, porque não é isso, mas às vezes, por exemplo, no meu caso, eu escutei volta mais para sua terra, Tá. Ou então, eu queria muito que essas pessoas não existissem aqui. E são pessoas que, na teoria, tipo, faziam parte do seu ambiente, tá? Sabe? E aí isso me chocou muito, eu me senti muito traída. Na verdade, foi a minha sensação em relação ao ocorrido. Eu tive muito apoio desses meus amigos, Mas eu já a ouvi gente isso outras vezes já. Sim. Eu já ouvi isso de vocês estão aqui pegando nossos empregos, inclusive até uma brincadeira, diz que as brasileiras vão para Portugal, vão pegar os maridos das portuguesas, já ouvi isso. Exatamente. Vai pegar os... Exato. Tá roubando emprego, tá roubando marido, situações assim. Então, é engraçado, tipo assim, a gente fala isso num tom de brincadeira, mas quando você tá vivendo isso... Deixar leve, cara, não tem, mas não é aí que engraçado. tá. Não é, filha, porque isso um dia, depois, vira um negócio insustentável, porque afinal você tá aqui, cara, o país que você escolheu para viver e as pessoas estão jogando na sua cara que você não pertence a esse lugar, entendeu? Então, você fica... Também tiveram outras situações relacionadas por exemplo, eu tive que ir a determinados órgãos públicos e foi uma situação muito constrangedora, porque eu tive que... Tipo, o que você está fazendo aqui? Quanto tempo você mora aqui? Por que você veio morar para aqui? Tipo,
a vontade que eu tinha era falar assim, o que você tem a ver com isso? Paga minhas contas, e aí você vem se meter na minha vida. Mas eu tive que ficar ali, sustentar aquela situação constrangedora, humilhante, porque eu precisava reivindicar determinados direitos. Poxa, se é direito, eu não preciso passar por essa constrangimento. Enfim, então, tem algumas situações que você precisa estar bem... Tá preparado. Tem que estar preparado, entendeu? Pode acontecer. E isso pode acontecer. Pode acontecer. Ninguém está salvo disso. Isso não tem a ver só com cor da pele, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com algumas pessoas, a gente não pode dizer que isso é geral, porque realmente não é. Tem muitas pessoas muito acolhedoras aqui, conheci muita gente boa, mas algumas pessoas ainda têm esse tipo de postura, assim. E você tem que saber, literalmente, quais são os seus direitos, o que te pertence, o que você quer, como é que você se posiciona. Eu até eu brinquei recentemente que eu falei assim, olha, a chance que eu tenho de ser deportada é agora, porque eu vou matar um. Porque eu fiquei mesmo mexida com aquilo. Aquilo mexeu mesmo comigo. Tá disposto? Aí pronto, aí bora estudar outra vez, né? Tem que estudar, tem que se informar, falar com o advogado. Mas falar com o advogado não necessariamente para tomar uma atitude. Eu quero saber quais são os meus direitos, quais são os direitos dos meus filhos. O que eu estou fazendo? Eu não pertenço? É uma ideia dessa pessoa, de que eu não pertenço a esse país, porque jogou isso pro ar, ou realmente... Não, vamos se informar. Você tem que estar disposto, você está se colocando num país, entendeu? É sobre isso. E às vezes eu converso com outras pessoas que imigraram, que saíram daqui e foram para outros países, saíram de Portugal e foram para outros países, e vivem o mesmo, Carmen. Vivem o mesmo. Eu atendo muita gente de fora, tenho pessoas na minha família. No Japão, por exemplo, há japonesas que não sentam perto de estrangeiros. Se você entrar no transporte público, tem um estrangeiro, o estrangeiro vai ficar sozinho lá hoje, 2023. O estrangeiro vai ficar sozinho naquele banco, isso porque fere. o japonês não senta perto dele. Isso fere. Você está lá 10, 15 dias, dói. Que você já está trabalhando com esse turbilhão dentro de você. E mais isso é uma rejeição estampada, né? E o pior então, dói. Quando você acha que está tudo bem, você fala, nossa, eu estou aqui há tantos anos, está tudo bem, você se depara com uma situação como essa, seu mundo cai. Nossa, o mundo cai. Você acha que já é dali, né? Você já... Aí o seu filho vem e fala assim para você, mãe, olha, então, eu queria te contar, agora que você está falando sobre isso, que o menino me chamou de macaco na escola. Uau! Como? Uau! Sabe? Eu falei, como é que é isso? Pronto, o que eu vou falar? Você tá entendendo? A vontade que eu tenho tá aqui na ponta da língua para falar, mas eu vou falar isso pro menino, entendeu? Então, assim, e outra, o João Paulo tem uma ingenuidade mesmo bonita de ver, porque ele tem amigos, os mesmos em todos os lugares, é verdade. Ele tem amigos que são, tem menino que é do Sudão, do Irã, da França, Alemanha, Colômbia, vários lugares do mundo, e são amigos dele, entendeu? Uhum. Então você percebe que as crianças, elas são envenenadas com essa ideia. Ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce xenófobo, a gente se torna, entendeu? Então, a gente conversa hoje abertamente, e conversar abertamente implica a gente visitar várias situações da nossa vida, e ter que se deparar com isso, e dizer, olha, isso está errado, não é você que está errado, entendeu? E 23 anos sempre você tratada como estrangeira. É sobre isso também. Você está disposto? Sim. Entendeu? Essa mira, não é? Acho que é essa mira. É complicado isso. Então, eu preciso... O meu filho nasceu aqui, ele é um estrangeiro? Não. Então, eu preciso botar na ideia... Exato, mas eu preciso colocar na cabeça dele. Na verdade, colocar na cabeça dele é estranho, né? Parece que sou eu a responsável. Mas eu preciso que ele entenda que não tem de nada de errado. É que essas pessoas, essas crianças, elas entenderam que aquilo que os pais disseram é verdade. Eu estava numa reunião da escola, por exemplo, um pai, ao sair da reunião, veio falar para mim assim, vocês têm que se habituar à nossa forma. Eu falei, desculpa? Você me conhece da onde? Eu, hein? Olha, ali você percebe, você fala, olha com quem que eu tô lidando, olha o pai das crianças, entendeu? Então, assim, eu vou esperar o que essa criança, que esse amiguinho fale o quê para o meu filho? Eu preciso preparar meu filho, preciso preparar a minha menina. Sim. Entendeu?
Maria, ela tem uma força assim, a bicha é braba. Tá Eu com quantos anos, preciso. Maria? Ela tá com 4, entendeu? É mesmo. Tem uns meninos bonitos. Sei. E ela tem uma força, assim. E é engraçado que às vezes a gente tenta controlar um pouco, mas eu falo assim, quem dera eu ter essa Ter a força, porque às força vezes dela. eu Essa sei força que ela vai que precisar. ela, acho que sim, porque é o que a gente fala, assim, se a nossa ideia a curto prazo não é voltar para o Brasil, o nosso lugar é esse, ou o nosso lugar está no mundo, eu preciso que os meus filhos encarem a possibilidade de um dia ou outro serem tratados como estrangeiros, entendeu? E saberem lidar, não com uma agressividade, não propriamente com a força, mas com Não, a força. mas... Exato, É. com postura, então, É. Carmen, eu tô muito disposta, eu falei isso várias vezes, mas eu acho que essa é a palavra. Eu tenho estudado muito, tenho pegado livro de história real mesmo. O João Paulo é uma criança muito interessada em geografia. O Paulo conhece o mundo inteiro, então a gente troca muitas experiências com os lugares que ele já visitou. A gente fala de línguas, de bandeiras, de capitais. Tá aí, entendeu? Então, assim, são possibilidades. A gente pesquisa lugares, experiências, a gente é muito seduzido com a ideia da África. Então, o João Paulo, mãe, olha isso que eu vi, entendeu? Enfim, tudo pode ser uma possibilidade. O que eu digo a ele, tudo pode ser uma possibilidade se você encarar que aquilo é a oportunidade do momento. Esteja ligado, João Paulo, na hora certa você vai saber. Quando for para ser, você vai saber. Que ele às vezes me pergunta, mas como é que você soube que tinha que vir para cá com meu pai? Eu falei, eu soube. Não sei explicar. Foi uma correnteza. E aí, com base nesse motivo, que eu acho que o Paulo foi o motivo, né, a via, é que eu fui buscar o que era necessário, passaporte, documento, visto, para viabilizar essa mudança. E eu acho que é isso. É você no Muito mundo show! e Muito show! não o mundo em você, não é? Você no mundo e não o mundo em você. Uau! Mariana, nós estamos com mais de 1 hora. Não quero encerrar. Ai, É. dorme aqui, Carmen, fica comigo. Vem jantar Emocionada aqui o tempo em casa. todo. Ai, amiga. Fiquei emocionada o tempo todo. Eu sou muito sensível e você falou o tempo todo. Não foi uma live, né, teatral, né? Foi uma live real, né? Foi uma live de você abrir a câmera. Eu agradeço a sua generosidade. De você abrir a câmera e de você falar assim: tô aqui, essa sou eu, né? Eu faço isso, viver fora, a minha experiência é essa. Então, assim, é uma live para a gente ver 3, 4, 5 vezes, porque tem muitas reflexões, tem muitas ideias para a gente. E até, você sabe uma coisa bem, bem bacana, que conforme você foi falando aqui, eu fui aqui introjetando para mim, a gente agradecer também o lugar que a gente está, seja ele o seu país ou um outro país onde te Exato. recebe. Mas a gente parar com essa ideia de que a felicidade está lá, Longe. né? E assim, aqui. O que eu posso fazer aqui, né? Quando eu voltei do Japão, eu estava muito triste. Aí uma amiga falou para mim: faça do Brasil. Ela me ajudou muito. Ela falou assim: faça do Brasil o seu Japão. E mexeu comigo, porque é exatamente isso. Não é estar lá, né? É aqui. Eu aqui, integrada em tudo. O que tem de bom aqui? O que é bom aqui? O que é legal? A gente está. Porque se a gente pensar no mundo, você foi falando aí dos países, você foi falando dessa experiência sua de ensinar seu filho sobre o mundo. E eu fui pensando que mesmo a gente estando no Brasil, mesmo a gente estando em Portugal, todo por pouco tempo. 50, É, 60 anos, 70 anos é muito pouco tempo. é só um tantinho mesmo. É. Então, Piscou já foi. piscou já foi, né? As pessoas, eu brinco com as pessoas, nossa, eu acordei, já se passaram 30 anos da minha vida, o que eu fiz? Quer dizer, a vida é assim, então a gente está aqui na Terra também, nessa questão de logo a gente não vai estar mais. E o que a gente tem feito, né? Como é que a gente tem influenciado as pessoas? E como eu vou olhar com a sua fala agora, porque nós somos
muitas vezes mal vistos lá fora, mas a gente também vê, Carmen, eu vejo as pessoas também, algumas pessoas que vêm para cá, principalmente aqui, né, da América Latina, eu também vejo com maus olhos, eu confesso para você. E eu vou começar a olhar para essas pessoas com mais amor, porque não é só esperar que lá também nos receba, mas é a gente aqui também. Como é que eu também estou olhando as pessoas que estão vindo fora, porque olha o que elas já estão passando, né? A renúncia que elas estão tendo do lugar delas e de tudo, e estar num país, e aqui a gente tem, né, diversas culturas vindo para cá, então assim, a gente às vezes olha também dessa forma preconceituosa. Então, essa ideia de fronteira é muito mundana, né, Carmen? Assim, muito pequena, é muito ridícula. Para falar a verdade, é muito ridícula. Ridícula. Então, e mas as está aqui pessoas, projetado como construir isso, né? Então, essa live, ela traz isso, né? Olha, nós somos do mundo e as outras pessoas são nossos irmãos e as outras pessoas estão sofrendo. Eu não preciso tornar o sofrimento daquele estrangeiro mais difícil, ele já está sofrendo. Carmen, e também, assim, para você amar uma coisa, você não precisa odiar a outra. Ninguém está pedindo para você negar o Brasil porque você vai morar fora. E ninguém está pedindo para você negar o Japão porque você veio embora para o Brasil, entendeu? Não. Agora, você teve a oportunidade de fazer essa experiência de viajar fora. Sim. Olha o quanto isso mexeu com você. Muito. Nesse momento você teve uma escolha. Você podia fazer uma escolha. Eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Para o Japão, para qualquer lugar do mundo. Sim. Porque não tem como. Mexe muito com a gente. Olha, eu tenho dois momentos na minha vida que abrem a minha cabeça. Quando eu entrei na universidade, eu fiquei doida. Os meus sentidos ficaram baralhados. Quando eu entrei na universidade, eu não conseguia dormir. Tanta informação, tanto. E quando eu saí não posso nem falar quando eu saí do Brasil, porque já fui para o Paraguai e para o Uruguai. Mas quando eu vim para a Europa. E também tem uma outra coisa que eu volto a repetir. Vou dar um exemplo muito claro. Uma vez meu pai falou assim, vamos para o Paraguai? E eu falei, vamos. Um final de semana, aleatório, vamos para o Paraguai? Vamos. E ele quis me levar no lugar onde ele morou quando ele tinha 18 anos. De família. Isso é um passarinho. E eu lembro que ele estava do meu lado e eu olhava para ele assim, ele se emocionava olhando para uma casa, uma sacada, e eu fazia assim, ó. O que está acontecendo com esse maluco? E ele estava completamente louco com a ideia de estar ali e de eu estar ali com ele. E ele dizia, filha, foi aqui, barará. Carmen, isso é empatia. Eu nunca vou me colocar no lugar dele. Nunca vou conseguir me colocar no lugar dele. Porque o que ele viveu naquele lugar, no mundo, é uma experiência dele. Mas eu posso ser empática e ser solidária ao que ele sente. Porque naquele momento ele provavelmente abriu mão de outras coisas para estar naquele lugar. E aquele lugar foi importante para ele. Entende? Então, assim, eu olhava, eu não tinha essa elaboração, tá? Não tinha, mas hoje eu consigo ver. Eu nunca ia olhar para aquela sacada que não me diz nada. Eu nunca vou conseguir, eu acho, não posso falar que nunca, porque é uma taça que eu vou segurar, mas tipo assim, eu não consigo escutar um fado e falar assim, quanta emoção. Não me diz nada, mas eu posso ser empática e escutar uma fadista tocando e me emocionar. Percebe? Porque eu quero entender o que o está passando, né? O que o português está sentindo. Exatamente. Porque eu estou disposta a viver aquela experiência, eu estou disposta a ter esse olhar para o outro com uma cultura tão diferente da minha, entendeu? Então, hoje a gente vê muitas pessoas de outros países vivendo aqui, que não só do Brasil, e eu estou muito preocupada, não é preocupada no sentido... Eu tenho um olhar mais atento. Eu tenho um olhar mais atento a essas pessoas, no sentido de que vamos trocar, vamos falar sobre isso, entendeu? Do que, não, isso não me diz nada. Não, isso fala muito. Tem gente que realmente saiu de situações de guerra para estar aqui, tem gente que saiu de situações muito confortáveis. Gente de classe média alta do Brasil que chega aqui e tem que trabalhar no shopping, tipo... Sabe? E que está vivendo uma situação muito difícil, porque encara isso como motivo, mas está sofrendo a ideia de uma mudança tão... Eu não vou viver isso. O meu motivo foi outro. Saí doida, apaixonada atrás de alguém. Mas eu posso ser
solidária. Eu posso ter esse olhar cuidadoso, entendeu? E eu, graças a Deus, tenho pessoas no meu ciclo de amizade que estão incríveis. A gente estão sempre muito preocupados em como o nosso entorno está. É o tipo de pessoa que larga tudo para acudir, entendeu? Então, eu não posso dizer que eu sou essa pessoa, mas eu me inspiro muito nelas, entendeu? Porque já fizeram por mim. É onde eu digo que, tipo, olha, aconteceu uma situação, bora ali, Paulo, que a gente vai fazer por essa pessoa. E aí a gente faz, você fala, olha outro motivo, sabe? A vida vai conversando e vai te dando motivos, e você vai seguindo isso. Ó, Carmen, a verdade é, em qualquer lugar do mundo, eu só quero saber o que me faz bem. O resto é taça que eu vou largar pelo chão, não quero segurar. Estou me desconstruindo. Estou em Ah, reforma. tenha dó, tenha dó. Se vai fazer frio, quero ver. Fica falando que vai fazer, eu quero ver, eu quero lá experimentar, quero ver como é que é, entendeu? Eu acho que é isso. Legal, nós vamos aqui para o encerramento. A Lília falou assim que a sua avó Elza sempre foi louca por Portugal. E a neta Amada, quem diria que teria bisnetos portugueses? A sua avó Elza, né? É. Pessoal, lindo, né? Aí a vida nos apresenta uma outra família. É lindo quando isso acontece. A Graça é da minha família, amo. Sério? Essa daí, ó, é uma das integrantes da minha família, é o que eu falo, a vida conversa com a gente e nos dá a oportunidade de escolher outras pessoas para fazer parte do nosso ciclo de amizade, né? É tão bom, é tão bom, é tão bom. Muito bem. Pessoal, muito obrigada aqui pela participação. Castano Martins, Eva Desenvolvimento, a Lilian, Tuca Silva, a Maravilha, a Mari, Dan Ribizil, Daniel por emoção. Daniel, por emoção hoje. Muita gente aqui, a Marília querida, beijo Marília. Pessoal, muito alegre aqui. A Marília falou, amamos estar com você, mesmo que à distância, amamos toda a sua história. A família linda, a família da... Vocês estão vendo toda essa bondade, essa generosidade da Mariana, mas ela vem de um berço muito bonito. Conheço o berço dela, né? Sua mãe, seu pai, sensacionais. Marília, você tem um berço. Sim, eles foram muito importantes nesse processo. Em nenhum momento eu senti que eles me seguraram. Eles tinham preocupação que agora que eu tenho os meus, eu percebo que são preocupações legítimas, entendeu? Mas em nenhum momento chegou e falou assim, você não vai, entendeu? Nunca depositaram, por exemplo, nas minhas costas a responsabilidade de honrar um país que minha avó gostava. Eu nunca senti isso, entendeu? Então, assim, olha, minha mãe, a minha Tuga, a Biga, a Tânia, tão querida, amor, também gosto muito de ti. E é isso, às vezes a pessoa fica muito amarrada à taça da família e perde grandes oportunidades. Eles nunca fizeram isso comigo. Eles me deixaram realmente... O meu pai fala muito assim pra mim, às vezes a gente troca muito, e eu falo assim, por exemplo, em datas especiais, a gente olha para o céu e a gente dá conta que o céu que ele tá vendo lá é o mesmo que eu tô vendo aqui, entendeu? Aí a distância encurta, né? É muito louco isso, né? Eu acho que é sobre isso. E acho que se eu tô bem, eles estão bem. Se eles estão bem, a distância é um espaço no tempo. Da saudade. Saudade é humana. É o único sentimento que é humano, né? E a gente tem que lidar com ela. Tem que criar formas de contornar isso. Ou então, enfim... Mariana, querida, obrigada. Está convidada. Obrigada, Carmen. Para uma próxima oportunidade. E fala quando pode, a gente marca outra. A primeira live ela é mais geral. De repente você pode trazer algum assunto que você gosta. Você tem muito para nos ensinar. Né? Vou ter que fortalecer a próxima. Vou ter que tomar uns florais antes para não ficar emocionada como eu fiquei. Vou tomar banho, amiga. Tem arruda aqui em casa, tem alecrim. Eu mexer, mas fiquei aqui usando todas as técnicas. Olha que eu conheço. Falei, como que eu vou te falar. E eu tô me desmanchando aqui.
mentira, eu tô num rebuliço aqui, ó. Filha, eu falo com você no banho, eu falo com você dirigindo. E eu tava muito preocupada, que eu falei assim, eu não acho que eu não vou conseguir, meu Deus do céu, ela vai me fazer chorar, não sei o quê. Mas eu acho que é isso. Mas eu acho que é isso, eu tô com essa sensação de que eu precisava. Cara, um ciclo não é que se encerrou, mas tipo, se coroou agora, entendeu? E abriu com você e fechou com você, sabe assim? Eu acho que tem essa simbologia, é muito louco pra mim. E não tinha outro momento, Carmen. Se você dissesse assim, vamos falar em novembro, eu ia falar assim, não pode, tem que ser agora, sabe? Para quem não está ouvindo aí, abriu comigo, fechou comigo, a Mariana, quando foi, né? Quando teve essa questão de ir para Portugal, passou em Ah, é, consulta Carla? comigo, ela passou em consulta de tarô comigo, então por isso que ela fala que tem essa entrada, né, de ter passado em consulta, enfim, e aí usou, né, enfim. Foi. E eu acho que também, Carmen, eu acho que é importante dizer e te colocar nessa situação, porque assim, em nenhum momento eu senti que você estava brincando comigo, que você estava fazendo adivinhações, entendeu? Eu acho que você me percebia. E por vezes você falava coisas que eu não queria ouvir. E muitas delas eu apontei, porque era dessas, quando eu ia ir na sua casa, ou então quando a gente fazia, você falava, pega um papel, uma caneta, anota. E às vezes eu ficava reticente de fazer aquela anotação ou de ouvir aquilo, porque naquele momento não é o que a gente quer ouvir, mas anos depois é que vai fazer sentido, ou então quando você está pronta é o que vai fazer sentido. Mas eu lembro que você deu descrições do Paulo, você deu descrições de como ele é, você falou do João Paulo, você falou da Maria, então assim, Antes de nascer. Falou, No Natal, falou das duas crianças, tal, não sei o quê. Então, assim, claro, isso, atenção, é para quem acredita, para quem está aberto a isso. Eu sou dessa. Depende da consulta. Às vezes a pessoa vem, parou, não abre nada. No seu caso, né, Abre, você tem essa entendeu? entrega, então a gente conseguia trabalhar essas possibilidades. E engraçado que há 2 anos atrás eu pedi para ser consultada novamente, você virou para mim e falou assim, você não está bem. Eu falei, ela é louca, agora acabou a nossa amizade. Você não está bem. E aí, como que eu ia imaginar que eu ia viver esse turbilhão? Eu acho que esse você não está bem, não era um estar bem do tipo, olha, tua make não está em dia, ou então, não, é porque eu ia enfrentar um turbilhão. Mas é sobre isso, entendeu? Se eu quisesse, eu não ficava bem. Eu tinha todos os motivos para isso. Me embaralhou de cima a baixo. Demais. E tudo é muito louco, é muito louco. Você é defrontada com essas situações e tua rede de apoio, tua família, tua cultura. Como é que você faz para achar uma arruda, meu Deus do céu, para tomar um banho? E o negócio de um mastruz, como é que eu acho um mastruz para tomar um negócio para fortalecer o sistema imunológico, sabe? Então você tem que repensar, você tem que buscar outras ferramentas. E você falava muito para mim, vai estudar. Vai estudar, vai se informar, vai estudar, vai buscar sua espiritualidade. Eu nunca fui uma pessoa que me firmei muito numa religião, então isso é uma coisa que eu também devo muito aos meus pais, que nunca me obrigaram a seguir uma coisa ou outra. Eu descobri muitas possibilidades, muitas culturas. Sim. Eu tenho amigos de outras nacionalidades aqui e, por exemplo, a cultura africana me apresentou coisas lindas, banhos de ervas, e isso me encanta. E acho que é isso, entendeu? Acho que essa mudança de país me apresentou muitas possibilidades em muitas áreas da minha vida. Muitas. Foi o mesmo presente. Show. Maravilha. Mariana, querida, está convidada para voltar. Obrigada pela disponibilidade. Obrigada pela entrega. Eu agradeço a todas as pessoas aqui presentes. Obrigada, pessoal, a família aqui da Mariana em peso participando. Obrigada pela vibração. Obrigada pela... Porque live tem isso, né? Eu fiquei preocupada aqui, que aqui estou em São Paulo e aqui
o Jabaquara tá caindo de chuva, né? E a minha internet travou, e eu preocupada, ai, meu Deus, vai cair. Tá aqui, eu só tô vendo os barulhos aqui de relâmpagos e trovões, né? E eu preocupada com o negócio de uma luz, que ficou noite, comecei a falar que você estava claro. Então, eu não sou boa olha as coisas que vão acontecendo. Mas a live, você vê, seguramos ela aqui. Por que a gente segura? Porque as pessoas que estão participando, as pessoas também seguram com a energia. Então, a gente aguentou aqui, então, quase 1h30, graças às pessoas que estão participando. Então, do coração, você vê ela preocupada com a luz aqui, eu com a chuva aqui, com a internet, e a gente conseguir sustentar essa live tanto tempo, é porque as pessoas que estão aqui participando têm essa vibração, têm essa âncora né? Estão aqui presentes, estão aqui íntegros, estão aqui integrados nessa live. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Mariana, palavras finais. Obrigada. Viva! Viva, deixe viver, experimente. Não acredita no que eu estou falando, não acredita no que os outros falam. Vai você ver. Vai lá ver, tira a prova, entendeu? Tem um custo. Está disposto? Isso te motiva? Isso é motivo suficiente para você? Faça as contas, faça perguntas. As respostas estão no sutil, estão nas entrelinhas da vida, sabe? Eu acho que é isso, experimentar. Eu acho que é isso, experimente, tira suas conclusões. Show. Mariana, querida, obrigada. Obrigada. Um beijo enorme. Obrigada a todos os participantes. Nós estamos encerrando a live. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Beijo, tchau.